Olá, meu nome é Daniel e neste vídeo eu vou apresentar para vocês o detetor óptico de fumaça por aspiração, chamado detetor ativo. Ele é diferente dos detetores de fumaça que a gente costuma ver por aí, que a fixação dele é diferente e o sistema dele é diferente. O que nós costumamos ver são aqueles detetores convencionais, os pontuais, onde ele fica normalmente no centro do teto e eles são passivos, eles dependem que a fumaça chegue até ele. O detetor por aspiração, ele é um detetor ativo. Ele não depende que a fumaça chegue até ele. Ele fica aspirando o ambiente. Eu tenho um aqui para mostrar para vocês, já a concepção dele já é bem diferente mesmo, né? Ele nem é fixo, ele acaba não ficando fixo no teto. Eu vou fixá-lo sempre em algum ponto da minha instalação. Por exemplo, eu coloco, pegando aqui que eu vou ter um edifício, colocando aqui o teto. Normalmente eu coloco detetores no centro e vou dividir eles para com que ele cubra aquela área, né, de 81 metros quadrados. Esse ele funciona diferente. Eu coloco ele normalmente na lateral, nas paredes, fixo, a uma altura padrão para que você consiga manipulá-lo, resetá-lo, tudo. Ele funciona independente de uma central, tá? Eu tenho a minha central de alarme, ele está interligado, ele acaba sendo ligado a uma central de alarme. Ele é um detector, não uma central. E eu saio com eles, para mostrar para vocês aqui, pode ser ou com uma tubulação de PVC, como no exemplo que eu estou colocando aqui, né? Ele ia até o teto e fazendo furos de amostragem com um tampão no fim. Isso pode ser PVC, CPVC ou cobre, né? Tudo vai depender da sua instalação. Tá? Pode ser até mesmo com cobre, né? Que fica um pouco mais cara a instalação dele fazendo com cobre. Como é que eu projeto ele? Ele vai ser basicamente projetado muito parecido com um ponto de detecção convencional. Só que eu vou fazer minha tubulação, ela vai passando pela parede, o próximo ao teto, eu vou fazer meus pontos de amostragem e ele fica aspirando essa fumaça. Então, se eu tenho qualquer sinistro aqui, essa minha fumaça vai ser aspirada por esse detetor e vai chegar até ele. Ele vai te dar um alarme e vai te jogar isso para uma central. Por ele ser um detetor ativo e ele está sempre observando como funciona o ambiente, ele não precisa que você tenha um nível grande de fumaça. Ele começa a pegar a fumaça naquele famoso nível que é, vamos desenhar aqui, a fumaça ela começa incipiente, quando você começa a ter o seu primeiro princípio de aquecimento, por exemplo, no equipamento, ela já começa a soltar suas partículas de fumaça, mesmo imperceptível, a gente não está visualizando. E essa fumaça vai crescendo. Ele é capaz de atuar na parte onde a fumaça ainda não é visível. E ele é muito programável, né? Então eu tenho onde uma sensibilidade de um detetor convencional normalmente é 1,5 BP por milhão. Esse daqui eu estou trabalhando em 0,008, né, por milhão. Ele é muito mais sensível. E isso também pode ocasionar também disparos falsos. Onde você coloca, se você colocar ele muito sensível, você chega no ambiente, ele começa a pegar e não tem nenhum nível de fumaça, você acaba pensando que aquilo não tem nenhum alarme e acaba deixando passar. Por isso ele deve ser muito bem configurado. E ele é muito utilizado em CPDs, pela sua sensibilidade, para proteger hacks. Eu coloco eles normalmente com essa tubulação e posso fazer dentro de um rack. Eu faço um tubo e entro por meio de capilar e eu fico monitorando a fumaça dentro desses equipamentos. Ele é um detetor que acaba tendo de vários modelos, né? Esse que eu mostrei aqui para vocês, ele é um detetor de 250 metros quadrados, tem detetores de 500 e você vai dividindo eles por pipes, né? Hoje em dia já tem alguns que já identificam os seus pontos individualmente, mas em geral ele normalmente indica a sua área. Então você vai pegar a sua área do seu projeto de proteção e ele vai estar colocado naquele ambiente, tá? Ele também trabalha por um sensor óptico, vai fazer aquela mesma leitura da fumaça dentro da sua câmara. Só que ele tem aquela vantagem de não precisar com que a fumaça chegue até um determinado local. Ele está sempre aspirando. Ele fica sempre aspirando essa fumaça. E vai entrar, passa por meio de filtros, entra nessa câmera, uma câmera laser,
e vai fazer a leitura. E aí você configura esse ambiente. Aí ele é muito interessante que você pode trabalhar com esses detetores em áreas extremamente limpas ou em áreas um pouco mais sujas, porque você consegue, meio de programação, configurar qual é o nível que você quer que ele dê o seu pré-alarme, que ele dê o seu alarme. Você consegue fazer toda essa parte de programação. São mais caros, né? Os sistemas desses são um pouco mais caros, normalmente eles são realmente colocados para proteger áreas que são muito mais sensíveis, e em áreas de CPDs, para proteger equipamentos, máquinas, né? Eu utilizo ele muito em máquinas, coloco ele para proteger áreas internas de máquina, onde eu quero estar pegando, por exemplo, um resistor dentro de um componente que ele está começando a aquecer. Então ele começa a soltar aquele primeiro princípio de fumaça, eu posso estar colocando ele, tá? A norma também já fala sobre, ela fala sobre esse tipo de detecção, só que ela não te dá a norma ela não te dá muitas linhas, né? Porque cada detetor vai depender do fabricante, tá bom? E do modelo, distância, tudo demais, tá? Em princípio é esse que é esse o funcionamento de um detetor por aspiração. Ele vai ser muito mais sensível, é um detetor ativo, e eu até falei em outros vídeos sobre a parte de combate. Ele também é muito utilizado para combate por gás, porque ele pega muito antes. Então eu coloco normalmente ele para atuar dentro dessa área de CPD, mas eu não linko ele direto ao gás, por ele ser muito sensível. Então qualquer oscilação dentro dessa área eu pego. Então ele é colocado também como para você começar a fazer uma espécie de combate antes de você começar a ter a fumaça. Também em algumas áreas onde eu coloco galpões, onde eu tenho armazenamento de papel, que eu não posso ter a partida de chama num armazém de papel. Partiu a chama, aquilo é muito rápido e inflamável. Então eu preciso ter logo no começo. Então esses detetores também são colocados. Tá ok? Bom, se ficou alguma dúvida sobre esse tipo de equipamento ou sobre qualquer outro equipamento na área de detecção, não se esqueça de dar um like aqui, se inscrever no canal, deixar os seus comentários, suas dúvidas, sugestões para novos vídeos. Muito obrigado.